gracias pela invitação de intercambiar experiências com ustedes. Eu não hablo espanhol, então vou tentar falar um pouquinho portunhol. Em Brasil, agrotóxicos é um grave problema de saúde pública, né? Nós hacemos um programa de monitoramento dos trabalhadores que eu vou falar à tarde mais detalhes sobre o monitoramento dos trabalhadores, e também temos um programa de monitoramento de alimentos e de água de consumo, que eu vou estar mostrando para vocês também nos próximos slides. No Brasil, a gente tem uma média de 16 quilos de agrotóxico por hectare plantado, só que isso é uma média, vocês vão ver que essa situação pode ser bem mais grave em alguns locais e em algumas culturas. Nós também temos essa lei que regulamenta toda a questão de agrotóxicos, desde o registro, como a questão da vigilância em saúde, controle ambiental e programa de monitoramento de alimentos. Aqui é um pouco da realidade por cultura. Vocês verão aqui o fumo. Nosso estado, Rio Grande do Sul, é um grande produtor de fumo, onde nós temos 60 litros por hectare nessa plantação de fumo, né? Na soja, 17, e isso varia um pouco, né? Algodão, mais na região centro-oeste do Brasil. E o total, quase 900 milhões de litros por ano. Aqui é um pouquinho da realidade do nosso estado, que é muito parecido, eu creio, aqui com o Uruguai, né? Nós plantamos soja, arroz, trigo, milho, fumo, feijão e uvas, principais culturas. E aqui, então, também está o que nós consumimos, né, em 2015. Essa realidade já está pior agora, a gente vem num crescente de aumento de uso de agrotóxicos. Aqui é a realidade dos estabelecimentos, o percentual de uso de agrotóxicos. Vocês vejam que isso centra muito na região sul, aqui o Rio Grande do Sul, e essa região aqui. Aqui é o mapa do Rio Grande do Sul. Nessa região aqui a gente produz o fumo, e toda essa região noroeste, mas aqui é a soja, né? Não sei se vocês conhecem, mas é predomínio, assim, a vegetação chega a ser feia porque é só soja. Infelizmente, essa é a realidade dos nossos trabalhadores ainda, né? Ainda tem muitos casos assim que eles não recebem assistência técnica, né? Que a gente vê que o trabalho é como se fosse parecido com o trabalho escravo até. E, infelizmente, as nossas normas, nós temos normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho. Não sei se você sabe, mas o Ministério do Trabalho do Brasil foi extinto, né? Foi colocado dentro do Ministério da Economia, e nossos governantes falam que vão querer flexibilizar nossas normas de proteção à saúde do trabalhador, em nome de atrair investimentos, né? Então, estamos num período bem complicado em nosso país. Essa aqui é uma das normas que nós temos, a NR31, que é sobre o trabalho rural. Essa aqui é a questão dos equipamentos de proteção individual, né? A gente acha que isso é só uma ponta da proteção que a gente tem que trabalhar, como os colegas falaram, com toda a cadeia, né? Reduzindo o consumo em primeiro lugar, mudando alternativas onde for possível, né? Nós temos experiências já no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, isso bem próximo de Porto Alegre, né? A soja, produção orgânica, acho que já é mais complicada, então a gente tem que fazer um controle adequado, reduzir os produtos mais tóxicos, melhorar a proteção coletiva e melhorar também a questão de proteção dos trabalhadores e do monitoramento desses trabalhadores. Com relação a dados, né, a gente tem... A OMS mesmo fala que são de 3% a 5% dos trabalhadores expostos têm intoxicação aguda, e isso nós estamos vendo em vários trabalhos publicados já, né, mesmo no Brasil, trabalhos internacionais, e a intoxicação crônica, então, a gente não sabe, né, porque é muito difícil, são doenças multicausais,
Né? A própria OMS fala que para cada caso notificado tem outros 50 casos de pessoas intoxicadas. Né? E já desde 1990, então, se falava em todos esses agravos, que são doenças multicausais. Né? Por isso, acho que tem vários médicos aqui. Né? Para nós outros é muito complicado fazer relação causal. Né? Do agudo é mais fácil, mas depressão, câncer, desregulação endócrina, né? É muito mais complicado. Só para reforçar, tem esse estudo aqui de revisão, uma meta-análise mostrando, então, vários estudos que vêm a reforçar a questão do impacto na carcinogenicidade, na neurotoxicidade, né? Toxicidade reprodutiva e demais agravos. Com relação ao impacto, não sei se você conhece, é um relatório do Parlamento Europeu de 2016, que eles falam que as estimações recentes da União Europeia calculam um gasto anual mínimo de 125 mil milhões de euros devido ao impacto social provocado por perdas cognitivas em ninhos expostos a plaguicidas neurotóxicos durante o período pré-natal. Né? Nós outros, por exemplo, na produção de fumo em Rio Grande do Sul, as propriedades são muito pequenas. Os ninhos não têm onde ficar, eles ficam na propriedade, então eles são diretamente impactados pela exposição aos agrotóxicos. Tabaco. Tabaco. Ah. E também tem a exposição que não é direta, é dos alimentos, eu vou mostrar a vocês. Nós temos vários agrotóxicos neurotóxicos, como os organofosforados, aparecendo em alimento no nosso programa de análise de resíduo. Né? Então, tem estudos já mostrando que, através da ingestão de resíduos, há impacto cognitivo nos ninhos. Isso aqui é um pouco da evolução em Brasil, do consumo, quilos por hectare nos últimos anos, e das intoxicações. Nós temos uma média, agora já está maior, de 8 intoxicações por 100 mil habitantes. Os maiores agrotóxicos utilizados, isso aqui do Brasil 2017, glifosato, pela questão da soja, mancozeb, o 2,4-D, acefato, paraquat. Paraquat agora estamos em processo de banimento, né? Porque paraquat, em caso de ingestão, é 100% letal. Então, a Anvisa, que é o órgão que regulamenta, deu 4 anos para terminar com o uso do paraquat. No Brasil, aqui também a intoxicação é notificação obrigatória para todos os profissionais de saúde, da rede pública e da rede privada. É claro que o formulário, em minha opinião, é muito extenso, dificulta quem está na ponta, né? O profissional de saúde que está atendendo na unidade básica, na unidade primária, é muito difícil. Então, estamos trabalhando também para simplificar um pouco esse formulário. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, onde está branco, em um ano não tiveram nenhuma notificação. Isso é quase impossível, né? Rio Grande do Sul, nós temos um uso intenso de agrotóxicos. Como em um ano eu não vou ter nenhum caso de pessoas intoxicadas. Né? E daí os problemas são vários. Desde a formação médica, que ainda é muito fraca em Brasil, os médicos saem sem toxicologia na sua formação. Tem também a questão de não valorizar as questões de ambiente e trabalho como determinantes do processo saúde-doença. Né? Porque o diagnóstico das intoxicações, nós não temos muitos exames. Já vou falar à tarde, mas temos colinesterasas, né? Para outros glifosato não temos.
Então, nós falamos, o diagnóstico é clínico, a clínica é soberana. Mas, para isso, o profissional de saúde tem que estar atento, porque sinais e sintomas são inespecíficos. Dor abdominal, cefaleia, náuseas, mal-estar. Se o profissional não estar atento, ele vai solamente tratar sintomaticamente e não vai fazer a relação causal. Essa aqui é uma evolução no Rio Grande do Sul. Não, esse aqui é no Rio Grande do Sul. A gente vem aumentando as notificações, graças a um trabalho que nós outros estamos fazendo com o Conselho de Medicina. Caravanas da Anhigues são caravanas onde vamos em vários municípios, especificamente para falar com os médicos, porque temos problema com os médicos. Quando vamos falar eventos e seminários, normalmente eles não aparecem nos seminários. Então, estamos fazendo coisas específicas para eles. Palestras à noite, né? Daí eles têm participado. E isso tem melhorado, né? Vocês vejam, em pouco tempo nós estamos num crescente de registro de casos. Nós também temos o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, coordenado por Ministério Público Federal, e tem a participação do setor agricultura, ambiente, sindicatos e vários outros, saúde, meio ambiente, para tentar, então, fazer um trabalho integrado. Nós outros temos, inclusive, fiscalizações integradas, onde vamos todos em las propriedades, cada um atua de acordo com o sul, né? A saúde vai ver coisas da saúde, ambiente e agricultura, e tem dado bastante resposta. Esse é um dos cartazes que fizemos junto com o Fórum Gaúcho. Temos também, além do CIATS, que também temos CIATS, um 0800 com plantão. Nós temos esse plantão aqui do Disque Vigilância, onde todas as denúncias, então, podem ser feitas para ali. Esses são meus colegas da saúde, que trabalham comigo na questão dos agrotóxicos, aqui também. E aqui são vários seminários que nós outros temos promovendo, então, de forma descentralizada nas várias regiões do estado. Esse é um curso EAD, está disponível para quem quiser interesse no YouTube. É um curso junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde temos vários capítulos, inseticidas, herbicidas, intoxicações crônicas. E eu trouxe alguns estudos que temos no Brasil sobre o impacto dos agrotóxicos. A maioria são estudos transversais, né? Estudos ecológicos transversais, onde a relação causal fica prejudicada, mas eles apontam para vários problemas. Como esse, espacializou-se o consumo de agrotóxicos em municípios e correlacionou-se às incidências de intoxicação aguda e também de outros agravos, como malformações, câncer. O Brasil, o suicídio é um problema, né? Nós temos 8 casos por 100 mil habitantes no sistema de informação de mortalidade, taxa média, né? Mulheres é menor. E nós temos esse estudo que eu recomendo aos TEDs, que é de uma pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, falando sobre a associação de pesticida e suicídio no Brasil. E ela correlacionou, fez controle de outros fatores, né? Outros fatores como fatores que também influenciam, e ela viu que tem uma relação, então, estatisticamente significativa entre locais onde tem maior exposição e maiores taxas de suicídio. Aqui são outras mostrando relação com autismo, doença de Parkinson, Alzheimer. E essa é uma notícia que saiu em 2016, epidemia de câncer, alto índice de agricultores gaúchos põe os agrotóxicos em xeque. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul nós temos as maiores taxas de mortalidade e incidência de câncer no Brasil. Não podemos falar que é solamente pelos agrotóxicos, mas é um dos fatores causais. Temos, inclusive, que falam do churrasco, também como um fator
de risco pela questão, né, das dioxinas e esse aqui é outro estudo do câncer no Mato Grosso, que mostra, então, em municípios com alto uso de agrotóxicos, maiores taxas de câncer em crianças até 20 anos. Também mortalidade no Ceará, em municípios com alto consumo de agrotóxicos comparados com baixo consumo de agrotóxicos. Eu vou pular um pouquinho e mostrar para vocês aqui outras correlações com malformações no estado do Paraná, no Mato Grosso. Esse aqui é o mapa das malformações no Rio Grande do Sul, né, pegando aqui a região também, não é um estudo conclusivo, só mostra, né, aqui é a região do fumo e aqui da soja. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria se manifestou, né, quanto à preocupação com o impacto dos agrotóxicos na saúde, principalmente de los niños, que são a população mais suscetível. A questão dos desreguladores endócrinos, também a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, também falando que existem 600 estudos mostrando que os agrotóxicos têm impacto nos sistemas endócrinos. Aqui nós temos alguns estudos mostrando esse impacto em crianças, estudo realizado pela Fiocruz, mostrando já alterações no desenvolvimento sexual dessas crianças. Com relação aos alimentos, eu vou pular para vocês. Esse é o nosso programa. Esse aqui é o resultado do PARA. O PARA é o Programa de Resíduos de Agrotóxicos. Nós monitoramos alguns produtos, né? Esse aqui é o relatório de 3 anos, até 2015, e aqui são os resultados. 42% das amostras sem resíduos, 38% com resíduos, mas abaixo do valor máximo permitido, e quase 20% de amostras insatisfatórias. O grave nisso, vejam quantas amostras com contaminação de organofosforados. Aqui, essas 3.000 amostras estavam dentro do valor máximo, mas eu pergunto para você, como é essa avaliação do valor máximo? Se organofosforados são vários, todos têm o mesmo princípio, e cada um tem uma dose. Nós não avaliamos, para calcular esse valor máximo, a sinergia desses produtos. Nem mesmo aqui, nem mesmo nestes que agem da mesma forma. E qual é o impacto isso na saúde delas crianças, principalmente? Isso aqui é só uma piadinha, né? Fez armadilha com chumbinho para pegar ratos? Não, melhor, coloquei frutas e legumes com excesso de agrotóxicos, porque estão tão contaminados que está... Aqui é um pouco dos resultados daí por produção. La maçã, a maçã melhorou muito nos últimos anos, era uma das com piores resultados, mas através de várias ações de fiscalização, melhoria, controle, se reduziu, né? Então, nós tivemos 10% da maçã com irregularidades. Morango, 72% de irregularidades. Uva, 74%, Rio Grande do Sul é um grande produtor de uva e vinho. Lechuga, né? Alface para nós outros. Lechuga. Pimentão é morrones. É. Claro que no morrones, a maior parte da irregularidade não são valores acima, mas sim produtos inadequados à cultura. Sim? Registrado. Não há pouco registro, então os agricultores reclamam, precisamos de mais registro também. Mas é um problema, porque nesse cálculo geral do impacto, isso não é levado em conta. Tomate, cenoura. E a própria FAO, né, denuncia a contaminação da água pela agricultura. E nós outros temos um programa de monitoramento da água, onde nós fazemos análises a cada semestre, 27 agrotóxicos
pela portaria do Ministério da Saúde, e nós, no Rio Grande do Sul, colocamos mais 46 agrotóxicos, de acordo com o perfil de uso no nosso estado. Então, nós outros temos 73 agrotóxicos avaliados na água de consumo, na água que chega para o consumidor. E o que temos encontrado? Atracina, 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 atracida, glifosato. Chegou a um lugar aqui bem acima do valor máximo permitido. Outra coisa que temos que questionar é... Temos valor máximo para vários produtos, não temos o valor teto, como tenês em comunidade europeia, que é 0,05 microgramas por litro. Acá temos que pensar no valor teto, não temos. No Brasil, se eu for somar todo, eu vou ter 1.000 e tantos microgramas de agrotóxicos por litro. É muito. Temos que, então, pensar como fazer essa avaliação de risco. A atracina é muito utilizado no Brasil e ele é, como é que se chama? Hidrossolúvel, né? Ele atinge... E aqui só mostrando uma produção de morango orgânica que temos na Embrapa, que vocês vejam que é possível, né? É uma das alternativas. E só para concluir, esse aqui é só um estudo que saiu sobre alimentos orgânicos e relação com câncer. E só para concluir, não necessitamos mais vítimas para que busquemos a imediata redução do uso, né, redução e uso mais adequado de agrotóxicos e tomemos todas as medidas de precaução. Graças e mais tarde ele continua.